vamos para nossa última parte, que é uma pequena conclusão, né, disso tudo que eu falei. Então, fazendo um grande resumo, o que a gente precisa, né? Trabalhar com consciência das limitações dos alunos, sim. Então, eu tenho um aluno que não mexe em nada? Tenho. Isso é uma limitação? Sim, bem grande, né? Mas eu tenho que potencializar o que ele já traz de habilidade. Então, ele não mexe em nada, mas ele tem um olhar super expressivo, ou ele fala muito bem. Então, eu vou usar isso o máximo que eu puder na minha aula, né? Mesmo assim, eu vou trabalhar para que ele conquiste novas habilidades. Então, mesmo que ele não mexa nada, no caso, eu dou aula de música, né? Ele não mexe nada, mas não me custa pôr um instrumento musical leve na mão dele. Pelo menos para ele ter a sensação de que ele tá segurando aquele instrumento, né? Quem sabe numa dessa ele começa a se esforçar, não que ele não mexa porque ele não se esforce, mas, né, tem plasticidade cerebral, tem toda a motivação emocional que pode estar por trás, e ele pode começar a mexer, mesmo que seja muito levemente aquele instrumento, entendeu? Respeitar os limites dos alunos, mas acreditar que eles podem sim ser ultrapassados, né? Então a gente precisa acreditar que aquele aluno pode aprender sim. E o mais importante, que é dar autonomia, né? Então, o que ele consegue fazer sozinho, ele vai fazer sozinho. Ah, mas demora muito. Vai demorar muito. Ah, mas ele faz a maior sujeira com a tinta para poder pintar um negocinho. Ok, então vai botar bastante jornal para ele poder fazer bastante sujeira, né? Porque senão eu vou lá e pinto para ele, o que ele tá aprendendo, né? Então, ele vai fazer o que for possível ser feito sozinho, certo? Então, incluir não é negar, não é fazer de conta que a deficiência não existe, né? Mas também incluir não é tratar todo mundo igual. Então, aquela charge que todo mundo conhece, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. E aí tem o passarinho, o macaco, o pinguim, o elefante, o peixe, a foca e o cachorro, né? Como é que o peixe vai escalar a árvore, né? Então, se a gente for falar de inclusão, não tem como pedir essa prova. A prova talvez teria que ser assim, para ser uma seleção justa, então, sei lá, todos terão que comer os seus alimentos preferidos em tanto tempo, entendeu? Porque aí cada um vai comer o seu alimento lá, ou vai fazer alguma atividade que possa fazer dentro das suas questões, entendeu? Aí a gente tá tendo uma seleção justa, porque eu vou comparar a pessoa com ela mesma, não vou comparar a pessoa com outra pessoa, né? Então, tratar todo mundo igual não é inclusão, ok? Então, para ter inclusão, a gente precisa de informação, consciência, mudança de pensamentos e de atitudes principalmente, né? Respeitar as diferenças e adaptar conforme a necessidade. Então, a ideia de que igualdade e equidade são coisas diferentes, né? Então, a equidade visa eu fornecer para as pessoas o que elas precisam para que elas estejam em igualdade no final da coisa, né? Então, essa charge maravilhosa das três caixotes para 3 pessoas de tamanhos diferentes. Quem é pequenininho não tá vendo do outro lado. Agora, né, na charge do lado, a pessoa que é alta não precisa subir no caixote. A menina que é baixinha sobe em 2 caixotes. E o cadeirante não vai subir em caixote, ele precisa de uma rampa. Então, isso sim é trabalhar a inclusão. Eu vou trabalhar com as pessoas de forma diferente dentro das suas necessidades para que todas possam ter acesso ao aprendizado. Entender que a deficiência é uma característica da pessoa que precisa ser considerada, mas a pessoa é algo além da deficiência. Então, assim, sala de professores, já me deparei com coisas do tipo assim, sabe aquele aluno da inclusão do terceiro B? Ele não tem nome? Quem que é aluno da inclusão? Entendeu? Então, assim, o João, que tem síndrome de Down, entendeu? Ele tem síndrome de Down? Tem sim, mas ele também, ele tem um sorriso muito bonito, ele é um menino muito arteiro, ele é preguiçoso para estudar, ele apronta na sala de aula, ele ama música, né? Ele é uma pessoa que tem muitas características, dentre elas, uma das características é a síndrome de Down. A gente não pode resumir tudo na síndrome de Down e a pessoa ser conhecida como o menino de síndrome de Down, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então é importante a gente repensar e flexibilizar o sistema de ensino. Não adianta eu achar que todo mundo tem que seguir o meu modelo, né? Então eu sou ali a bolinha preta e aí eu falo, todos tomem seus lugares. E aí eu só tenho buraquinhos pretos, né? E aí tem triângulo, quadrado, retângulo e não vai ter lugar para essas pessoas, né? Renovar as ideias e as ações. Então a gente tem uma coisa assim, não, mas na minha época quando eu estudei, o cego ficava em outra turma. Tá, há 50 anos atrás. Hoje não é mais assim. O cego vai estudar junto com os outros. E aí, se você dá aula, você tem que ser capaz de dar aula para qualquer pessoa. Então vamos lá e
trabalhar para que isso um dia seja possível, né? Então a gente tem que ir renovando. Aceitar e saber trabalhar com as diferenças de potenciais, né? Então essa chargezinha aqui, o mundo está cheio de gênios que creem ser idiotas porque vão mal naquilo que os obrigam a ser bons. Então isso é muito comum, a gente querer que as pessoas sejam boas em tudo, ou querer que as pessoas sejam boas do jeito que a gente quer, né? Lembrando que Albert Einstein era péssimo aluno, né? E foi quem foi. Então a gente precisa repensar o que é aprender, repensar o que é sucesso, né? Repensar uma série de coisas. Respeitar e dialogar com o desenvolvimento neurológico do aluno, isso é muito importante, a neurociência tá aí de novo, né? Que é aquilo que eu falei, que cada um tem suas habilidades e dificuldades cognitivas, cada um tem um cérebro, cada um tem um potencial motor, cada um tem uma velocidade de raciocínio, e eu preciso mapear isso nos meus alunos para poder pensar qual é a melhor forma de dar aula para eles, né? E repensar que sucesso nem é sempre o que a gente vê, né? Então aqui, o coelhinho com uma cenourinha e uma folha maravilhosa pra fora, e o outro coelho olhando assim, poxa, a minha folhinha tá, né? Só que lá dentro tem uma cenoura maravilhosa. Então, nem sempre o sucesso é aquilo que a gente tá vendo. Então, eu tenho aquele aluno que ficou o ano inteiro aqui e não alfabetizou. Ok. Mas lá no começo do ano, o aluno não ficava nem na sala de aula. O aluno, sei lá, gritava, o aluno tinha comportamentos muito difíceis, não conseguia nem pegar no lápis. E agora ele fica a aula toda sentado, agora ele presta atenção, agora ele se comunica com um amigo. Eu não tive sucesso, não é porque não tá mostrando que sabe ler e escrever que não tive sucesso, né? Então a gente tem que repensar isso, até mesmo pra gente não se frustrar. E lidar sempre com o dilema do aluno ideal e o aluno real, entendendo que cada caso é um caso. Então assim, aqui tem a foto do Evgeny Kissin, que é um grande pianista russo, que tem autismo, com laudo e tal, ele fala sobre isso, ele é o gênio do gênio do gênio da música, e do lado tem uma foto de um menininho, assim, né, que tá lá no mundinho dele, que é uma foto para representar uma criança com autismo que é um autismo muito diferente do gênio, né, aquele autista que tem dificuldade de socialização, de comportamento, que não sai do cantinho dele, então assim, os dois são autistas, então eu preciso entender que não é porque é autista que vai ser assim. E eu vou ter sempre a ideia do que é aquele aluno e o que de fato é aquele aluno, né? Isso tendo ou não deficiência. Trabalhar em equipe, como eu já falei, sem isso não dá certo. E sermos otimistas, né? Porque vamos combinar que a gente tá no Brasil, para ser professor tem que ser otimista, né? Quase um sacerdócio que a gente faz, porque assim, ganha mal, as escolas não têm estrutura, a gente fica à mercê muitas vezes de famílias muito desestruturadas. Quando dá aula em escolas de grande poder aquisitivo, a gente fica muitas vezes na mão da escola de querer agradar a família, e a gente não pode muitas vezes fazer certas coisas que a gente acredita que tem que fazer. Na escola pública a gente tem autonomia, mas aí não tem estrutura nenhuma, tem um monte de aluno e não consegue encaminhar, e às vezes a família é muito pobre também. Então, enfim, a gente tem muitos problemas, fora o salário que é baixo, tem que trabalhar muito mais, levar trabalho para casa, ou seja, né? Todo mundo que é professor sabe a labuta que é, então a gente precisa ser muito otimista em relação a isso. Então era isso que eu queria falar, né, nessa aula dividida em 4 partes, e eu vou terminar aqui com 2 frases, a famosa frase do Paulo Freire, todo mundo conhece, né, que educação não muda o mundo, muda pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então é isso, a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, pra gente poder realmente começar a fazer uma escola mais diversificada e mais inclusiva para todas as pessoas, né. E indico aqui que vocês busquem nas redes sociais, na internet, o Tião Rocha, que é maravilhoso, eu sou apaixonada por ele, é um educador que trabalha em Minas, né, e que ele fala, a educação, escolarizar não é o mesmo que educar, precisamos repensar a escola, pois ela está na forma e no formal, né, então ele é uma pessoa que revolucionou aí a comunidade dele com uma educação social, uma educação inclusiva, vale muito a pena ouvir esse homem falando, né, e ele mostra que é possível fazer, né, e ele só trabalha com projetos sociais e com crianças carentes, então não é uma pessoa abastada de dinheiro. Então quando a gente tem boa vontade, boas ideias, equipe e bota a mão na massa, é muito possível fazer. Agora, dá trabalho, né? Tudo dá trabalho nessa vida. Quando a gente quer fazer bem feito, dá mais trabalho ainda. Mas é isso que eu queria falar, muito obrigada, deixo aqui os meus contatos, né? E é isso.